Peraí que eu nunca fiz isso no Zoom em 2 telas. Vocês estão vendo? Já? Sim. Ah, pronto. Obrigada. Bom, gente... Licença, só para quem dizer que está com 2 telas. Não, é porque antes de usar as 2 telas no Meet, eu testei com a minha amiga Pétala, e no Zoom eu não testei. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a avaliação do artigo científico. Um dos pontos que vocês vão precisar e vocês vão avaliar, né, no decorrer desse semestre. Então, é importante que a gente saiba de alguns pontos importantes, mas que vocês vão receber um formulário para a gente tentar guiá-los, vamos dizer assim, nessa correção, certo? Então, vamos lá. Passou? Pronto. Então, por que se faz geralmente uma avaliação do artigo científico, né? Por que as revistas, elas necessitam fazer essa avaliação? Então, o teor avaliativo, ele gera um compromisso com a ciência, então as revistas que têm um know-how, um renome, né, que são reconhecidas internacionalmente no ramo da publicação, elas seguem um rigor de avaliação também muito grande e muito estreito. Para quê? Para a gente garantir o compromisso realmente com a publicação científica de forma correta, de forma adequada, seguindo preceitos éticos, enfim, uma série de fatores que envolvem a ciência em si. Além disso, assegurar o desenvolvimento das temáticas que estão em aperfeiçoamento constantes, né? Então, quando se publica realmente uma temática nova, geralmente se publica em periódicos de renome internacionais, justamente para assegurar realmente que essa publicação ela tenha grande visibilidade, porque vai permitir o percurso, o progresso da ciência e de novos, por exemplo, novas medicações, novos rumos terapêuticos, vamos dizer assim, como é o caso da vacina, né, que se foi publicado, fazendo estudos eticamente, né, corretos, enfim. Então, tudo isso a gente tem a partir de uma avaliação que a revista se predispõe a realizar. E também a avaliação do artigo, ele é um meio formal do registro das descobertas científicas. Então, vocês provavelmente já ouviram falar quando se descobre uma patologia nova, ou então a cura de uma determinada doença, ou mesmo a vacinação, elas são publicadas em periódicos de renome internacional e ele vai seguir de guia, de norte, para o cotidiano do cuidado, né? Vamos dizer assim. Então, é por isso que se faz uma avaliação de artigos científicos. Além disso, nas pesquisas que nós publicamos, né, fazemos toda a pesquisa com seres humanos ou em revisões de literatura, análise de conceito, como nós fizemos no semestre passado, isso vai respaldar ainda mais o pesquisador e o grupo que fez o grupo de autores que fez essa determinada publicação, esse artigo, para credenciá-lo, vamos dizer assim, a uma publicação. Então, todo o artigo ele passa por uma avaliação científica para a publicação de revistas. E nós vamos exercer esse papel no decorrer desses dois próximos encontros, para que não somente quem escreveu o artigo tenha acesso a esse trabalho, mas todos os nossos pares que estamos, desde o início falamos, em um ambiente seguro de correção. Então, todas as críticas, elas vão ser vistas como críticas construtivas. E, a partir desse momento, a gente vai entender um pouquinho como se estruturar melhor essa avaliação do artigo. Então, para uma boa avaliação, de uma forma geral, o avaliador ele deve ter respeito pelos autores do trabalho, isso é a primeira coisa. Afinal, esses autores do trabalho, eles dispuseram seu tempo, estudos, né, pesquisas em bases de dados, em bancos, enfim, uma série de fatores. A gente não deve já ir corrigir um determinado trabalho científico vendo com um olhar de crítica severa, mas sempre a gente deve levar em consideração as críticas que são realmente construtivas, né? Então, respeito máximo pelos autores. A avaliação, ela sempre tem esse aspecto subjetivo, né? Então, a gente, às vezes, um artigo está bem estruturado, bem delineado, eu entendo perfeitamente o objeto para mim, às vezes não está tão claro para outro avaliador.
E isso faz parte do aspecto subjetivo que tem a avaliação, né? Nós trabalhamos com avaliação e a gente sabe que essa avaliação ela tem realmente esse cunho subjetivo. Entretanto, existem os instrumentos, os formulários que a gente vai disponibilizar para vocês, que vai servir realmente de norte, de guia, para que vocês consigam avaliar o trabalho da melhor forma possível, metodologicamente, e também as outras estruturas que compõem o trabalho científico. Além disso, uma adequada avaliação, mesmo que não dê a aprovação do trabalho, quando a gente envia o artigo para a revista, e mesmo que essa avaliação não seja o aceite do artigo na revista, ela pode ser uma forma de estimular os autores para não desistirem. Como assim? Quando a gente recebe um parecer de uma revista que ela diz diretamente os pontos que o artigo deve melhorar, a gente reflete, né, enquanto autores, não, realmente isso daqui não está muito claro no texto, então eu vou melhorar para enviá-la para uma outra revista, uma outra publicação. Isso tudo bem. Entretanto, existe o contraponto. A gente já recebeu avaliações de revista que diz somente que o artigo não se enquadra no escopo da revista. Ou seja, não disse se o artigo estava bom, o que precisava melhorar, o que precisava avançar, né? E isso é uma grande limitação, né? Quando a gente recebe esse tipo de avaliação, a gente fica um pouco, enquanto autor, frustrado. Mas a gente sempre deve levar em consideração, e nos artigos que a gente for corrigir, né, nos artigos dos nossos colegas que a gente for corrigir, levar em consideração isso, que o que eu for apontar ali vai ser para a melhora e o progresso do artigo para enviá-lo, quem sabe, para uma correção e avaliação de uma revista. Bom, um avaliador, de uma forma geral, quando a gente recebe um artigo para avaliar, geralmente a estrutura do formulário de correção ela é subdividida conforme o manuscrito, né, ele é estruturado. Então, de uma forma geral, as revistas avaliam a estrutura do manuscrito, se está adequada às normas. Algumas vezes existem uma pré-análise, né, se o artigo ele segue realmente as normas daquela revista, e se não seguir as normas da revista, volta para os autores para correção de normas, né, uma parte técnica, e depois envia novamente para a revista para ele dar seguimento à correção dos avaliadores. Então, o primeiro ponto que eles avaliam é realmente essa estruturação. É por isso que é importante, antes da gente enviar o artigo para a revista, saber mais ou menos como se estrutura os artigos que estão sendo publicados naquela revista. Porque a partir desse roteiro, né, de ver um artigo publicado por ela e fazer semelhante, a gente vai estar seguindo realmente as normas. Mas, Cris, lá tem a parte editorial e tem a parte das normas da revista. Tem, mas algumas vezes tem alguns detalhes que acaba sendo diferenciado. Então, ver um artigo que está já publicado é diferente da gente ver as normas. Não estou dizendo que não precisa ver as normas, precisa sim. Mas quando a gente consegue ver um que já foi publicado, a gente faz de forma semelhante. Depois dessa estrutura, de uma forma geral, né, estrutura física, e tem que ter realmente esse rigor, né, de estruturação, porque senão não seria uma revista, né? Seria cada um se guiaria por uma determinada normatização, então ela tem que ter essas normas realmente para publicação. Então, seguindo essa estrutura mais dura, vamos dizer assim, né, passa-se para a introdução e justificativa, além da relevância social e hipótese, se assim se aplicar ao estudo. Então, essa parte inicial, que a gente sempre frisa para vocês, né, é a parte onde a gente vai prender realmente o avaliador ou o leitor, né? Então, é onde a gente vai fazer o background geral sobre a temática, trazer aspectos relevantes, por que eu quero estudar realmente aquela temática e por que ela está sendo o objeto do meu estudo, né? Então, é muito importante essa parte da introdução, porque é o que vai prender realmente o leitor ou o avaliador no decorrer da leitura do trabalho. A metodologia do trabalho científico, né, que a metodologia ela é realmente um capítulo à parte e é uma das formas principais onde o avaliador vai se deter.
Então, quando o avaliador ele pega o trabalho, né, o artigo, e ele percebe que tem algumas incoerências metodológicas, por exemplo, o artigo está dizendo que é uma pesquisa em base de dados, mas não diz qual foi a base de dados, não diz quais foram os indicadores que foram avaliados, só traz diretamente no resultado. Isso tem que estar muito bem delineado e amarrado na metodologia. Ela é um dos pontos fundamentais e principais para a avaliação. Se a gente não tiver uma metodologia bem estruturada, bem formalizada, seguindo aqueles pontos, né, base, o que, né, de que trata o estudo, a população, a amostra, com certeza ela vai acabar voltando, esse artigo acaba voltando para os autores. Se os resultados estão adequados, se estão corretamente descritos, isso também é um ponto importante que os autores falam. Já peguei artigo para avaliar que na metodologia ele indicava alguns determinados aspectos e nos resultados não trazia aquelas respostas. Muitas vezes o autor ele fica procurando, o leitor ele fica procurando respostas para aquela problemática que o autor se propõe a avaliar. E isso é um ponto muito importante, porque na metodologia, se a gente traz, por exemplo, alguns indicadores que vai pesquisar, nos resultados eu tenho que trazer as respostas disso, né? Senão já é uma incoerência na própria estrutura do artigo. Se a discussão está coerente, atual, muito importante ter uma discussão atualizada, a gente não pode trazer referenciais ou trabalhos que foram publicados há mais de 5 anos, porque entende-se na ciência que trabalhos publicados há mais de 5 anos possam estar desatualizados, porque 5 anos é um trabalho que uma pesquisa ela vai se desenvolvendo e que ela pode realmente ser atualizada, né? Então, a discussão ela é realmente um ponto importante também. Desses todos, o grande destaque é a metodologia. A metodologia é a alma do trabalho científico, então, ela estando bem descrita, você vai ter um trabalho, provavelmente, com fortes indícios de publicação. As más práticas correntes das avaliações, a gente tem que as avaliações, muitas vezes, muitas não, algumas vezes, são avaliações do tipo grosseiras, às vezes não diz realmente, não justifica por que foi incoerente seu estudo, não diz em que pontos melhorar, só diz refaça, ou então não se adequa realmente à revista. Então, isso é uma forma de avaliação ser grosseira. Porque eu não entendi isso, então eu não vou considerar esse artigo para uma avaliação, para uma publicação, né? Então, muitas vezes não se diz o porquê, não se justifica daquela correção negativa. Avaliações incoerentes. Na introdução tá bacana, tá legal, mas eu não gostei dos seus resultados. Então, só diz como se fossem aspectos realmente pessoais, com um caráter subjetivo e não objetivo, como se propõe ser uma avaliação correta, né, integral. E um outro ponto que, às vezes, assim, deixa o autor muito frustrado é a demora nessas avaliações. A gente faz o artigo científico, né, se detém o tempo, faz o levantamento bibliográfico, enfim, uma série de fatores, faz o esquema do artigo, monta o artigo e envia para a revista. E aí fica na revista 6 meses, 1 ano, já passou. E essa de demora das publicações desatualiza nossas referências, algumas vezes desatualiza, inclusive, os dados realmente que a gente que colocou lá, né? Coleta de dados, se eu não me engano, é no mínimo 3 anos, né? Passado. Então, tudo isso vai desatualizando e o artigo vai perdendo, vamos dizer assim, a validade, de uma forma geral. Bom, vocês vão receber, vão ter acesso lá no Google Classroom, o formulário de parecerista Kaizen, né? A gente estruturou esse formulário semelhante a um formulário de uma revista que temos acesso enquanto avaliadores, então a estrutura está bem semelhante, fizemos alguns ajustes, mas de uma forma geral, vocês vão avaliar com base nele.
Para quê? Para a avaliação ela ficar de uma forma mais objetiva, que vocês tenham realmente os pontos a serem descritos, se estão adequados, se não estão adequados, por que não estão adequados e se não se aplica. Lembrem sempre, não coloquei que não está adequado esse determinado ponto. Então, por que não está adequado? Tudo isso levando em consideração a melhoria do trabalho científico. Então, nesse formulário, ele está descrito conforme a estrutura do trabalho, a introdução, o método, resultados, toda a estrutura do trabalho científico, conclusão e as referências. Deixa eu só ver aqui. Sim, e a formatação final. Então, todos esses itens vão estar disponíveis no formulário, conforme essa caixinha aqui de texto que tem, para vocês colocarem se sim está de acordo, se não está de acordo, e as correções que precisam serem feitas. Algumas vezes a gente pega o artigo científico, aí tem uma discussão que você ninguém escreve do mesmo jeito, né? Às vezes eu quero usar uma determinada palavra e Theo quer usar outra determinada palavra, mas se diz a mesma coisa, se a frase tem o mesmo sentido, não é porque fulaninho disse de um jeito e eu disse de outro que eu vou ter que adequar o meu vocabulário. Não é isso. É a questão da ideia que a gente vai avaliar e a estruturação do trabalho como um todo. A análise de conceito se estrutura dessa forma. Será que o método desse artigo ele está condizente com a análise de conceito? Se não tiver, não está. Por quê? Porque faltou os critérios de inclusão dos artigos científicos, porque faltou determinados dados. Então, isso é o que a gente vai discutir nas próximas semanas. Então, vocês vão preencher, né, o sim, o não e o não se aplica. O não se aplica, em geral, às vezes aparece, por exemplo, da análise de conceito, a gente não vai ter tipo de população, critérios éticos, por exemplo, aspectos éticos. A gente coloca não se aplica, por quê? Porque já tem no artigo, inclusive, que é a questão dos domínios públicos. E se assinalar, porventura, não, lembrar que o não ele deve ser sempre justificável. Tem uma caixinha aí embaixo para vocês anotarem as correções. Eu coloquei aqui, peraí que eu estou aprendendo ainda a mexer nesse negócio aqui, com duas telas. Eu separei aqui, não para vocês verem, mas eu vou só falar duas avaliações que nós recebemos. Por exemplo, o parecer de um artigo foi apenas, única e exclusivamente, que artigo recusado não seguirá para a editoração, ou seja, não seguirá para a correção. Aí o que a pessoa falou, né? O avaliador falou? Após uma primeira revisão do artigo, o conselho editorial, informa que não atende os critérios da revista para seguir a avaliação. Observe que esta decisão não implica o julgamento quanto à qualidade ou à importância do seu artigo. Só diz que não se adequa à revista, mas não diz por quê. Inclusive, o formulário de avaliação veio para os autores sem estar preenchidos. Diferentemente de um outro parecer que nós recebemos, o manuscrito não está indicado para publicação. Aí ela justifica embaixo por que não está para publicação. O tema é interessante, no entanto, o manuscrito apresenta fragilidades, incoerências metodológicas, necessitando de aprimoramento. E aponta, ponto a ponto do artigo, o que precisa realmente melhorar. Por exemplo, introdução, rever, definir claramente o problema, se tem lacunas de conhecimento, enfim. Essa é uma forma de avaliação que é completamente diferente da anterior, que só aponta realmente Eu não estou vendo vocês mais, meu Deus. Que só aponta realmente o que foi negado e pronto, acabou, né? O artigo acaba sendo limitado a isso. Pronto, gente. Vocês têm alguma dúvida?
Gente, ó, se vocês tiverem dúvidas, a professora Cris, né, ela tá aí a gente pode perguntar. Eu queria até colocar também alguma experiência próxima agora também. Eu recebi uma avaliação de um material que a gente enviou. A parte negativa e passou um ano, né, para receber, não sei se pela temática, mas a parte positiva foi a avaliação. Aí, Léa, a parte positiva foi a avaliação. Assim, ela foi crucial na melhoria do material, como a professora Cris colocou. E até depois eu comentei, sai você recebeu a avaliação. Ela, e aí, o que que você achou? Eu disse, eu acho que tá bom, mas tá ruim. Ah, como assim? Eu disse, olha, é porque assim, eles queriam fazer a publicação do material, mas para fazer a publicação eles queriam que fosse feita diversas adequações totalmente plausíveis. Então, o avaliador pegou do título até a conclusão, e cada coisa que ele colocou, eu fui uma das pessoas que concordei, e Pétala, tá certo, eu fui uma das pessoas que concordei totalmente com cada item, e nós fizemos a correção de cada ponto que eles colocaram, porque foi totalmente plausível. O olhar crítico perfeito, assim. E após terminar o material, depois que eles fizeram depois foi feita essa avaliação, a qualidade do material, eu mesmo olhando com a equipe, a qualidade do material melhorou substancialmente. Então, foi algo muito positivo. Então, uma experiência positiva, assim, em termos de avaliação, que valeu a pena. Assim como outras também que já tive, que não foi legal. Mas era assim, praticamente todo o artigo, cada pontinho a pontinho, bem analisado criticamente, o porquê, como, para que daquilo, justificar tal coisa, e deu muito certo. Eu gostei demais. E se gostou de ver aquela ruma de crítica, adorei, porque melhorou substancialmente. Como é que eu faço? Kisa levantou a mão, Pétala quer falar, só que ela não teve como levantar a mão. Aí, não, Kisa é Pétala, pronto. Kisa e Pétala. Pronto. Só também para compartilhar uma experiência, né, e enfatizar o que Cris falou, essa questão do subjetivo, né, e daí a importância de se utilizar instrumentos, né, exatamente para tentar minimizar essa intervenção subjetiva que pode ocorrer, né. Então, a gente, quando recebe um parecer, primeiro, não sabemos quem são os autores, né, exatamente por esse motivo, porque, né, a depender do autor, isso pode me influenciar, né, o meu olhar, eu já ir com o olhar de fato para detonar tudo, né? E não é assim, a gente, de fato, tem como objetivo na avaliação buscar a melhoria, né, sempre do trabalho. E aí, a gente vivenciou também recentemente uma situação que até hoje a gente não entende, né? Então, a gente cumpriu, né, todas as recomendações solicitadas pela revista, enviamos, a revista avaliou, solicitou ajustes básicos, né, e aceitou o artigo, praticamente aceitado, só pediu para corrigir coisas bem bestas mesmo. E, em seguida, né, a gente enviou as correções solicitadas e o artigo foi negado. Sem nenhuma justificativa também, a gente deixou quieto, porque não adianta se estressar com esse povo, mas negaram, também a gente não sabe por quê. E aí eu fico até pensando, será que a questão subjetiva não foi, né, também fortemente influenciada? Então, é importante essa questão, né? Quando a gente vai avaliar qualquer trabalho científico, tem que ter essa visão crítica, né? E, de fato, buscar sempre a melhoria do trabalho, né? Então, a subjetividade tem que ser deixada um pouquinho de lado nesse momento. Só isso mesmo. Posso? Bem, eu queria comentar um pouquinho também na perspectiva do avaliado, né? Então, os grupos que terão, né, os seus artigos, né, sendo avaliados.
é importante ter essa noção da importância da avaliação apreciativa, né? Então, enquanto avaliadores, a gente sempre coloca essa necessidade do apontamento de melhorias, né? Então, como Theo muito bem relatou, quando a gente recebe uma negativa com apontamentos de melhorias, né, sobre como, né, trazer elementos, né, de melhoria para o nosso manuscrito, isso é maravilhoso, né? E a gente precisa também ter esse entendimento de que a crítica construtiva ela é muito importante na perspectiva da produção científica. Então, por vezes, né, a primeira avaliação ela dói um pouquinho, né? Quando diz que foi recusada, enfim. Hoje em dia, a recusa com apontamento de melhoria a gente acha maravilhoso, né? E se isso vier rápido, então melhor ainda, né? O problema é quando passa um ano para recusar, e aí isso, de fato, né, compromete todo o segmento. Então, na perspectiva do avaliado, né, então, meninos, a gente sabe que vocês tiveram todo o trabalho do mundo, né, com as produções, o quanto foi, né, difícil essa primeira produção, essa primeira escrita, enfim, mas entendam, né, que esse exercício que a gente vai fazer no grupo de pesquisa é com esse objetivo da melhoria, é como se fosse uma antecipação, né, de algo que poderia vir após o envio da revista. Então, quando a gente tem essa oportunidade, na verdade, de pares olharem o nosso trabalho antes da gente enviar para a revista, isso deve ser visto com olhos maravilhosos, né? Muito bons olhos, porque a gente está antecipando um processo que poderia ser apontado após meses por um avaliador de uma revista, né? Então, esse exercício da avaliação dos artigos no grupo de pesquisa é algo que a gente quer, na verdade, praticar mais, né? Porque a gente consegue fazer essa antecipação de algumas etapas, esse olhar externo é muito importante. A gente se contamina muito quando a gente está escrevendo um trabalho, a gente não enxerga algumas coisas. Então, entender que o outro vai ler o meu trabalho com carinho, com cautela, seguindo critérios objetivos, entendam, né, que escutar as críticas é um aspecto que faz parte da produção científica, né? E aí, dentro dessa perspectiva, tem outra coisa que a gente vai querer muito que vocês, né, pratiquem, que é a questão da banca, né? Então, passar por uma banca, né, fazer uma arguição respeitosa. Então, há formas e formas de se falar, né? E às vezes um elogio mal feito, ele dói mais do que uma crítica bem feita. E isso é outra coisa, né, que pesquisadores, né, que grupos de pesquisa precisam, né, estar sempre, né, fortalecendo, praticando, porque é uma questão de prática também, certo? Então, vocês certamente no futuro serão convidados para serem revisores de revistas, certo? É importante uma informação, não sei se todos sabem, mas revisores de revistas não são remunerados, certo? Então, a gente é convidado, aquele trabalho a mais que é só nas coxas, né? Então, nada que a gente é remunerado. É que nem orientador de pós-graduação. A gente recebe 0 a mais por isso, certo? E revisor de revista 0 a mais por isso. Então, na verdade, de fato, é essa vontade de colaborar, né? E, infelizmente, nem todos, né, entram nesse mundo com essa vontade de colaborar. Às vezes é só para ter lá no currículo. Infelizmente, a gente sabe que essas coisas, né, não muito éticas acontecem. Mas aqueles que, de fato, entram no mundo da revisão, se dispõem, né, a aceitar um artigo para revisão, porque querem colaborar, né? E essa colaboração a gente precisa entender. E outra coisa que, com o tempo, a gente passa a entender também, que não adianta bater cabeça com um avaliador, né? Se ele sugeriu, ele tinha um olhar crítico. Isso não significa aceitar tudo também, certo? Porque, às vezes, infelizmente, o avaliador, ele aceita avaliar o artigo mesmo sem ter conhecimento do método e da temática. E isso nunca, né, é adequado, porque às vezes ele não tem conhecimento do método e ele sugere algo que vai contra o método. E aí a gente, né, enquanto avaliada, a gente também coloca, olha, eu não vou fazer isso, né, não vou aceitar. Na banca a gente não fala nada, né, mas depois no parecer a gente conversa ali, né, e diz, nem tudo que o avaliador sugere será acatado. E aí a gente, né, vai precisar só justificar, certo? Mas só seria esse ponto, assim, né? Vamos ter
esse olhar da apreciação do colega como algo positivo, né? A gente sabe que por vezes nossa, mas foi tão difícil construir essa introdução e ele está vindo aqui dizendo que não está bom, né? Mas é um olhar e uma vivência também importante para todos. E aí, só um acréscimo, né? Quando vocês forem preencher o formulário, né? Se marca não, com certeza vai precisar dizer como melhorar, certo? Mas só uma colocação. Os sims também são passíveis de melhoria, certo? Então, você pode marcar, por exemplo, o tipo de estudo está descrito? Sim, certo? Mas você pode, no comentário, dizer, sugiro, porém, isso, isso e isso, tá bom? Então, não é que vocês vão preencher os comentários e sugestões só dos não. Os sims, às vezes, são passíveis de melhoria, né? E a gente pode marcar um sim e sugerir uma melhoria também, tá bom? Eu acho que seria basicamente isso. Se alguém, né, quiser colocar algo mais, depois eu faço a orientação, Theo, dos próximos encontros. Alguém quer colocar ou até mesmo não só colocar, mas também perguntar alguma dúvida? Fica à vontade. Que aí, se ninguém tiver mais, aí a professora Pétala já pode continuar com as orientações para as nossas atividades seguintes. Tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida. Cris, na apresentação, ela colocou o formulário, né, que a gente vai preencher, que vão ser os critérios objetivos para avaliação, não é isso? E aí, quando a gente vai submeter para algum periódico, cada revista tem o seu, não é isso? Com os seus critérios. E aí, esses critérios a gente não conhece, né? Fica, tipo, só para eles, e eles avaliam, ou a gente fica sabendo quais são esses critérios? Depende muito da revista, Lucas. Assim, tem algumas revistas, elas já têm o modelo, né, de formulário que são preenchidos pelos autores disponíveis. Outras revistas não. Mas quando você recebe o parecer, aí ele deve vir acompanhado desse formulário da revista. Mas os pontos, em geral, são esses mesmos, não se alteram de revista para revista. Eles vão sempre avaliar a estrutura do artigo científico, introdução, metodologia, então todos aqueles passos mesmo. Tá, obrigado. Alguém mais? Bem, então, acho que a gente vai passar para a professora Pétala. Então, os novos membros, fiquem espertos que vocês já vão entrar nas nossas atividades. A professora Pétala vai explicar um pouquinho aí como que vai seguir, né, depois de hoje, a questão da avaliação dos artigos. Então, Pétala, vamos lá. Bom, então, para quem está chegando agora, né, só para entender como que a gente chega nesse momento. Então, há 2 semestres atrás, eu acho que foi isso, assim, falar em tempo atualmente é uma coisa bem difícil, né? Então, a gente está vivendo semestres e meses estranhos, enfim. E aí, a gente resolveu, né, dentro do grupo de pesquisa, fazer uma produção científica em resposta a uma demanda que a gente, né, identificou no semestre anterior. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele tem 3 conceitos básicos, né? Qualidade em saúde, avaliação em saúde e tecnologias educacionais. E dentro desses conceitos, alguns outros desdobramentos, né? Como a segurança do paciente, enfim. E aí, quando a gente estava nos primeiros encontros estudando teoricamente esses conceitos, a gente sentiu falta de uma produção que conceituasse de fato e que nos desse embasamento de entendimento desses conceitos. E aí foi que iniciamos, né, dentro do grupo, produções colaborativas do tipo análise de conceito, certo? E aí vocês... É até interessante que vocês busquem, quem está chegando agora, que tipo de produção é essa, o que é uma análise de conceito, o que ela se trata, enfim, tá bom? Mas, né, basicamente, a gente, né, começou essa produção, a gente se dividiu em 4 grupos e temos a produção de 4 análises de conceito. Uma sobre tecnologias educacionais, outra sobre avaliação em saúde, outra sobre qualidade em saúde. Se vocês escutarem Leia Miana, ela está enlouquecida, já vou botar ração e tudo pai. E a última sobre cuidado centrado no paciente, certo? Então, essas são as 4 análises de conceito que foram produzidas
revistas, né, durante aí os nossos últimos semestres. E aí a gente chega na primeira versão, né, desses artigos, e esses artigos, eles estão, né, no nosso Google Classroom, no Google Sala de Aula. Então, os 4 grupos já postaram, né, esses artigos, e eles que serão avaliados nas nossas 2 próximas reuniões. Estávamos aqui conversando nos bastidores e a gente já acha interessante, sim, os novos membros que chegaram hoje, certo? Que já demonstraram interesse, já vão se inserir nessa atividade de análise dos artigos. Então, em breve, vocês receberão um e-mail com um tutorial sobre como acessar o nosso Google Sala de Aula, certo? Com o código, tudo direitinho. Uma coisa importantíssima a pedir, a gente está sim em um ambiente seguro de aprendizagem, mas é importante a gente também trabalhar com a privacidade. Vocês vão ter acesso a 4 produções que ainda não foram enviadas para a revista. Então, são produções, gente, que só devem ser trabalhadas dentro do grupo, certo? Não enviem para colegas, não enviem para ninguém, tá bom? Porque a gente ainda está lapidando, a gente tem... Infelizmente, né, a ética não é algo para todos, né, dentro da área da ciência, e por esse motivo a gente precisa se blindar também dessas coisas. Então, uma produção que ainda não foi enviada para uma revista, ela está com direitos autorais aí bem abertos, né? Então, por gentileza, todos que estão chegando, tudo que vocês têm acesso dentro do Google Classroom fica no nosso grupo de pesquisa, tá certo? Óbvio, quando encaminhar, quando foi publicado, a coisa que a gente mais quer é divulgar esse conhecimento, mas a gente precisa entender que esse conhecimento hoje são dos autores que construíram cada um desse artigo, que, né, disponibilizaram tempo para isso, tá bom? Então, a gente vai dar acesso ao Google Classroom para vocês, mas com essa grande ressalva e esse grande pedido, está aqui gravado, né, de que vocês não compartilhem esse material, tá bom? O que eu vou precisar fazer, Pétala? Ler os artigos, né, que foram construídos pelos grupos, criticamente, e na leitura desses artigos, preencher o formulário. Então, a gente vai postar hoje o formulário base, né? Como o Cris falou, a gente pegou um formulário de uma revista que a gente revisou e fez algumas adaptações. A gente acha que ele é um dos mais completos. Ele não é um formulário para avaliar análise de conceito. Por quê? Porque as revistas têm formulários para avaliar qualquer tipo de artigo, independente do tipo de, né, metodologia que foi utilizada. Então, ele vai perpassar toda a estrutura, pertinência, né, toda a inovação desse artigo científico, e vocês vão ter essa oportunidade, né, de usar um formulário real de um revisor de revista para fazer a leitura crítica. Então, cada um individualmente deve ler o artigo e preencher o formulário, tá certo? O formulário de avaliação. Para a nossa próxima reunião, nós vamos discutir 2 artigos: tecnologias educacionais e avaliação em saúde. Então, é importante que vocês dediquem a leitura para esses 2 artigos. Quando passar a reunião, aí vocês vão para a leitura dos outros 2, tá certo? Para não fazer tudo de uma vez, até para ser um aprendizado e fazer com calma. A avaliação de artigo é algo que demanda um olhar crítico, um cuidado, uma dedicação, certo? Então, leiam primeiro só esses 2 primeiros artigos e preencham a fichinha de avaliação. Todos devem fazer isso, certo? Óbvio, com exceção de quem construiu, os autores. Meu Deus, Leia subiu na... Não sei se vocês estão vendo, no armário. Tudo bem. E aí, venham para a reunião do dia 18, né, gente? De junho, com artigos lidos, tecnologias e avaliação, e com as fichinhas preenchidas, todos, certo? Para os novos membros, uma dica. Eu acho que foi até a Renata que falou, né? Já estou fazendo lá o tour no YouTube. E aí, vocês que não participaram dessa discussão sobre como construir um artigo, como deve ser uma introdução, uma discussão, tudo que a gente discutiu sobre esse tipo de produção está no YouTube. Então, a gente sugere fortemente que vocês possam ver esses vídeos, né, sobre as dicas que a gente deu sobre introdução, resultados, discussão, método, porque aí, quando vocês forem ler o artigo, vocês já vão com outro olhar, né, um pouquinho mais cauteloso, um pouquinho mais criterioso. Então, para os novos membros, tarefa de casa... se inscrever lá no canal do YouTube e ver esses últimos vídeos sobre construção de análise de conceito.
Feito isso, vocês vão ler o artigo e preenchem a fichinha, tá bom? No dia 18, o que vai acontecer? Grupos de tecnologia educacional e de avaliação em saúde. Preparem uma apresentação. Vocês vão apresentar o artigo, certo? Então, a gente vai simular, nas nossas 2 próximas reuniões, bancas de avaliação. Então, percebam que nesse próximo momento, a gente quer que vocês vivenciem duas competências fundamentais de um pesquisador. Avaliar um artigo, enquanto um revisor de artigo, e participar de uma banca, certo? Tanto como apresentador, como avaliador. Então, os 2 grupos que vão ter os artigos avaliados devem preparar uma apresentação de slides, e aí vocês podem escolher um representante do grupo para apresentar, quem tem mais de uma pessoa, enfim, não é que precisa todos apresentarem, vocês se organizam, se quiserem todos também, não tem problema, e a gente sugere que essa apresentação seja de até 15 minutos, certo? E aí, até 15 minutos, vocês apresentam, e aí, após a apresentação, o que a gente vai fazer? A banca. Quem vai fazer parte da banca nesse dia? Aí, novos membros, fiquem tranquilos. A gente vai fazer as bancas só com os veteranos, por enquanto, porque eles tiveram todo, né, o aparato teórico sobre a análise de conceito, tá certo? Então, eles que vão ser sorteados, a gente vai sortear no dia quem vai fazer parte da banca de tecnologias e quem vai fazer parte da banca de avaliação. Terminada a apresentação de tecnologias, vai ser o primeiro artigo, a gente passa para a banca, serão 3 veteranos sorteados para fazer parte de cada banca, e aí, ao final, cada um vai ter o seu tempo de arguição, certo? Para fazer sugestões, colocações, enfim. Então, tragam as fichinhas, né, para vocês se guiarem também pela fichinha para fazer essa arguição, certo? Então, em resumo, quem vai apresentar, prepara os slides. Todos os demais avaliam e preenchem a fichinha. E no dia, a gente sorteia 3 veteranos para fazerem parte da banca. Os demais que preencheram a fichinha vão poder também fazer sugestões pelo chat, enfim. E depois a gente vai receber todas as fichas para a gente ter, né, as considerações, né, e as pontuações de todo mundo, tá certo? Então, não deixem de preencher a ficha, porque a gente vai pedir, sim, para vocês encaminharem, para que os avaliados, né, tenham esse olhar crítico de todo mundo, né, e sugestões de todo mundo. Ficou claro? Foi muita informação? Alguém tem alguma dúvida? Acho que é isto. Então, assim, fiquem de olho no e-mail de vocês vão receber o tutorial do Classroom. E aí, lá no Classroom já tem os artigos. Inclusive, meninos, tem artigos de outros semestres. Vocês vão encontrar vários materiais no Classroom, certo? Mas já está postado. E a gente vai postar também, já eu já posto o formulário de avaliação dos artigos. E, obviamente, qualquer dúvida, encaminhem e-mail, né? Entre em contato, que nesse processo a gente vai se ajudando também, tá? Acho que é isto. Show, né, gente? Vai ficar legal esse trabalho aí. Bem, dos meus pontinhos aqui, e hoje eu acho que a gente conseguiu vencer o momento de hoje, né? Então, eu acredito que agora, o que a gente faz sempre no final? A gente pede para quem puder liberar as câmeras, possa liberar as câmeras, ajeitar o cabelo, passar batom, enfim, se vocês quiserem. Pode parar a gravação para não aparecer a gente fazendo essas coisas. Isso. E aí a gente vai